procedimento, do processo. Essa é sempre uma grande reclamação, inclusive agora com a delimitação do tempo, né, que a criança deva ficar em abrigos, o significado que isso pode ter. Isso sim foi um avanço, porque primeiro havia um grande mito com relação ao tempo do processo de adoção. Então, quando nós criamos o Cadastro Nacional de Adoção, antes da lei no Conselho Nacional de Justiça, nós já chegamos a uma realidade que não é bem essa do tempo do processo. Um processo de habilitação dura aproximadamente 10 meses, 1 ano, que é um tempo próximo a uma gestação. E é um tempo necessário para as pessoas serem entrevistadas com assistentes sociais, com psicólogos, com o juiz, para terem compreensão do que significa o ato que elas vão praticar. Então, esse processo é realmente rápido. O que não é rápido é encontrar a criança desejada nas prateleiras. A gente costuma dizer que não é exatamente o que se tem no abrigo. O que nós temos no abrigo são crianças maiores de 4, 5 anos, com um número grande de irmãos, com problemas de saúde, e essas crianças não são as crianças desejadas pelos pretendentes, em regra, à adoção. Agora, Cíntia, isso é a questão da criança desejada, né? Quem busca a adoção, ela tem a consciência de que ela significa a perspectiva de uma família para aquela criança e que isso é um direito da criança? Ou a pessoa está ali tão somente buscando a solução para uma profunda frustração existencial, porque ela teve de enfrentar o problema da infertilidade, seja por que razão for. E daí essa seleção, né, de criança, como se criança fosse um produto. Então, como é que é essa, né, já que existe essa realidade e essa dificuldade que foi dita aqui? Eu acho que é interessante isso que você pergunta, porque isso me faz pensar muito nessa problemática do agilizar tudo, né? Eu acho que tá bom, pode ser que demore alguns processos, etc. Pode ser que a pessoa que está esperando para ter o seu filho pode pensar em determinados momentos que aquilo está demorando demais. Mas eu acho que o processo de filiação adotiva, ele tem um tempo necessário, entende? Eu acho que vale a pena pensar nessa questão de agilizar o processo todo, porque eu acho que às vezes ela pode ser até perniciosa. Eu acho que existe um processo de amadurecimento de alguém que pretende adotar, que tem que processar aquela ideia da adoção, seja porque ela vem de uma situação de infertilidade, que também é um processo doloroso e que requer um tempo. Alguém que descobre que não pode ter filhos, por exemplo, primeiro passa por todo um processo de tentar ter aquele filho biologicamente, um processo demorado, da medicina, as pessoas fazem diversas tentativas que não dão certo. Eu acho que esse é um processo necessário de elaboração de luto, de uma perda, da impossibilidade de ter um filho biológico. É um luto. Um luto é um jeito que a gente chama psiquicamente de elaboração de perda. Então, é preciso que os pais que estão impossibilitados de ter o filho biologicamente possam passar por um processamento dessa experiência até que cheguem à ideia de adotar, então, uma criança. Então, tem tempo para tudo isso, não pode ser rápido. A gestação, porque a mulher que está esperando um filho, de alguma forma também ela está passando, né? Eu acho na medida que ela está gerando um novo ser, há um processo de amadurecimento, né, para a nova realidade. É um processo de gestação com tudo. Eu acho que é um processo de gestação, só que é mais do que um de gestação, porque há elaborações de lutos anteriores, entende? De uma perda, que é essa perda da possibilidade de ter o seu filho biológico, de engravidar, de ter um nenezinho. Então, há lutos a serem elaborados antes. Isso não ocorre sempre, né? Porque há casais não necessariamente que têm filhos biológicos e que não buscam a adoção por conta de uma infertilidade, apesar de que a maioria... A maioria é porque não conseguiu ter o filho. Outros por uma perda de um outro filho e etc., né? E outros por outras circunstâncias, né? Mas eu acho que é um processo longo esse, de que tem que ser amadurecido a ideia de ter um filho. Há enganos, às vezes, em pessoas que buscam a adoção, por exemplo, pensando que vão salvar uma criança abandonada e não tem noção do que pode acontecer em casa, quando põem a criança em casa, quando recebem essa criança, que também é uma criança que tem elaborações a fazer. A questão da criança, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho a Cláudia.
né, nessa questão do Cláudia, você é coordenadora de um abrigo. Então, a expectativa da criança também. Então, nós vimos a expectativa dos futuros pais. Né? Sim. Mas a criança, é claro, nós estamos falando da criança que tem um nível de percepção e que possa expressar, verbalizar essa questão da expectativa. Sim. A criança também fica nessa expectativa, como você disse, Cíntia, da gestação, né? A criança também acompanha isso. O que eu vejo, o que me preocupa muito, é a imaturidade das pessoas que adotam. Me preocupa a devolução. Me preocupa quando isso não dá certo. Me preocupa quando essa gestação vira um aborto. Isso me preocupa muito. Eu vejo hoje no abrigo, as crianças veem a nova lei, eles ficam assim, bom, então eu só tenho mais 2 anos para ficar aqui? Ah, então meu tempo está acabando. Eles não entendem muito bem isso e a gente tem que explicar. Né? E para mim é tudo muito triste. E eu acho que esse é um aspecto que me parece bastante abordado nessa modificação da lei, né? Porque agora está aqui a necessidade de acompanhamento dessa criança, tanto no momento em que ela chega no abrigo, né?